O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou as palavras do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, de que a Ucrânia está pronta para lutar por mais 2-3 anos. E explicou por que exatamente esse período foi mencionado. Na prática, Ucrânia e Europa têm recursos para manter a guerra por 2-3 anos. Mas a Ucrânia quer encerrá-la antes. Embora também tenham sido feitas declarações bastante interessantes por Volodymyr Zelensky, que vamos discutir juntos neste episódio de hoje. Mas também proponho que neste episódio analisemos o que Donald Tusk disse sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e quais outros bastidores ele revelou sobre a prontidão da Europa para uma grande guerra. Todos se apegaram à frase sobre 2 a 3 anos, mas Tusk também fez outras declarações importantes sobre a guerra. Zelensky afirmou hoje que os ataques ucranianos a refinarias dentro da Rússia impactaram significativamente a economia do agressor. Por causa desses ataques, a Rússia perdeu mais de 20% da capacidade de refino de petróleo e até 27% da produção de combustível. No entanto, o Financial Times observa que Putin tem acelerado a ofensiva na região de Donetsk nos últimos dias. Sou Alexei Petit, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e escreva um comentário detalhado neste episódio. Siga meu canal no Telegram, Petit News. O link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação, patrocínio ou assinatura paga. Tudo isso pode ser feito pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Petit. Escolha o formato que for mais conveniente para você, ficarei grato pelo seu apoio. Então, a Ucrânia está pronta para lutar contra a Rússia por mais 2 ou 3 anos, mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, espera que a guerra não se arraste por décadas, embora tema exatamente esse cenário. Essa declaração foi dada ontem ao jornal britânico The Sunday Times pelo primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. A declaração causou alvoroço imediato. Dizem que a guerra vai durar mais 2 ou 3 anos. Vamos falar sobre tudo com calma e em ordem. Donald Tusk destacou que não tem dúvidas de que, apesar do desejo da Rússia, a Ucrânia sobreviverá como um Estado independente. A questão é quantas vítimas ainda haverá nesse processo. E aqui está a citação de Donald Tusk. O presidente Zelensky me disse que espera que a guerra não dure 10 anos, mas a Ucrânia está pronta para lutar por mais 2 ou 3 anos. O primeiro-ministro da Polônia acrescentou que a Ucrânia está extremamente preocupada com as consequências que isso terá para a população e para a economia. O presidente não vai durar 2-3 anos, é por isso que Zelensky falou em 2-3 anos, mas não mais do que isso. Donald Tusk nos explicou dessa forma, mas isso só aumentou a preocupação. A margem de segurança da Ucrânia e Europa é de só 2 a 3 anos. Por hora, registramos a declaração e depois analisamos. Donald Tusk também destacou que a Ucrânia tem o direito de atacar alvos russos em qualquer ponto da Europa. Provavelmente há insinuações sobre os gasodutos Nord Stream na Europa, pertencentes à Rússia. Tusk acredita que a guerra na Ucrânia causa grandes danos à economia russa. A economia russa, a longo prazo, no geral, não tem chances de sobreviver. Agora ela enfrenta problemas após as novas sanções dos Estados Unidos da América. E depois de todas essas declarações de Tusk, hoje Zelensky confirmou que sim, realmente conversou com Tusk sobre 2 a 3 anos de guerra. Como Zelensky afirmou, o premier da Polônia, Donald Tusk, declarou que a Ucrânia está disposta a lutar contra a Rússia por mais 2 a 3 anos. Na verdade, diz respeito aos ativos russos congelados e ao apoio financeiro dos parceiros europeus. Zelensky explicou que essa frase se refere à estabilidade financeira e ao uso dos ativos russos congelados. Em seguida, cito: eu disse aos parceiros europeus, nós não vamos lutar por décadas, mas vocês precisam mostrar que por algum tempo poderão apoiar financeiramente a Ucrânia de forma estável. E é por isso que eles têm esse plano em mente de 2 a 3 anos. Vamos enfatizar que por 2 a 3 anos vamos ajudar financeiramente a Ucrânia de forma estável. A guerra pode acabar antes, mas ainda assim será necessário dinheiro para a reconstrução. E é preciso que o militar saiba que ele tem um salário garantido. Zelensky acrescentou que ainda não se sabe se o ditador russo, Vladimir Putin, voltará com uma nova agressão após o fim da guerra. Por isso, é importante compreender como será o apoio estável dos parceiros à Ucrânia.
Zelensky destacou que os ativos russos congelados serão gastos ou em armamentos ou na reconstrução, dependendo do desenrolar da guerra. Citação: se a guerra terminar em um mês, gastaremos na reconstrução. Se continuar, será em armamentos. Simplesmente não temos outra saída. Mas Zelensky também disse que para Putin, o mais assustador é a Europa mostrar que não faltará apoio financeiro à Ucrânia. Assim, não será possível superar a Europa e a Ucrânia. Citação: é muito importante dar um sinal claro. Veja, nós vamos financiá-los. E veja, se você não terminar, nós vamos continuar apoiando-os. Isso mostra à Rússia que a guerra não faz sentido, pois nem nós nem os parceiros vamos desistir. Depois, Zelensky destacou que a decisão sobre os ativos será irreversível, mesmo se futuros líderes do G7 mudarem a política. Citação: ninguém poderá impedir quando a Ucrânia receber esse dinheiro em parcelas e decidir como usá-lo, para armas ou outra finalidade. É essa a nossa vitória política, destacou Zelensky. Próximo. Ele acrescentou que a ideia de usar os ativos russos congelados é interessante e tem grande potencial para implementação prática. Por isso, Zelensky pediu para convencer todos os céticos dessa ideia na Europa. Mas, voltando à entrevista de Donald Tusk, notei outro ponto muito importante e revelador. Em seguida, cito Tusk. A Rússia realmente tem grandes problemas econômicos. Isso significa que estamos vencendo? De jeito nenhum. Eles têm uma grande vantagem contra o Ocidente e especialmente contra a Europa. Eles estão prontos para morrer. Em tempos de guerra, essa é uma questão absolutamente crítica. Você não tem chance de vencer se não estiver pronto para lutar, ou pelo menos sacrificar algo. E isso é realmente um problema para a Europa. E Donald Tusk foi o primeiro a falar sobre isso publicamente. Porque a Rússia resolveu a questão da mobilização simplesmente comprando pessoas como mercadoria, compra pessoas, compra prisioneiros por muito dinheiro. Também lembro que mobilizou 300 mil em 2022 na Europa. Bem, não são tantos assim os que estão dispostos a morrer na guerra. Julgar ou não julgar, isso é direito de qualquer pessoa. Mas a objetividade é essa. Não são tantos assim os que estão dispostos a morrer. E Donald Tusk lembra da fala do Mark Rutte. Não vamos derrubar os aviões deles, pois já somos mais fortes. Isso não vale nada se, digamos, a sua população não está disposta a lutar, e muito menos a lutar por anos, como faz a Ucrânia. É sobre isso que Tusk, o primeiro entre os líderes europeus, falou publicamente. Enquanto isso, Zelensky afirma que os ataques ucranianos a refinarias na Rússia impactaram fortemente a economia do Kremlin. Devido a esses ataques, a Rússia perdeu mais de 20% da capacidade de refino de petróleo e até 27% da produção de combustível. A Ucrânia planeja manter esses ataques até o colapso total do setor petrolífero russo. O Financial Times relata que o exército russo ampliou ataques em Donetsk, intensificando operações no leste após fracassarem as iniciativas de paz do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. De acordo com a mídia, Vladimir Putin deu à liderança militar russa a tarefa de assumir o controle de Pokrovsk até meados de novembro de 2025. Parte das unidades russas já entrou na cidade. No entanto, o lado ucraniano nega as informações sobre o cerco total de suas forças. Propagandistas russos já dizem que muitas forças armadas da Ucrânia estão cercadas lá, entre outras coisas. No Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmaram que cerca de 200 militares russos realmente entraram na cidade. Ao mesmo tempo, o comando militar ucraniano informa que combates ativos continuam não apenas nos arredores de Pokrovsk, mas também dentro da cidade, onde atuam grupos de sabotagem. A situação logística está complicada devido aos ataques constantes e à infraestrutura destruída. A ofensiva, que já dura meses, segue com avanço lento das tropas russas rumo a Liman e Konstantinovka. Os russos concentraram sua atenção principalmente na aglomeração Pokrovsk-Mirnograd. São grandes centros mineradores com uma população de cerca de 100 mil pessoas antes da guerra. As forças russas estão tentando avançar em direção a rodovias estrategicamente importantes e expor as linhas de suprimento ucranianas aos ataques de drones. Por enquanto, deixo isso em aberto e não vamos aprofundar o assunto. Vamos aguardar informações oficiais do Estado-Maior para ver o que dirão. Amigos, peço que escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like.
É isso, cuidem-se. Um abraço a todos, até mais.